Oremos. Senhor, Pai amado, muito grato somos, Senhor, pela semana que estamos agora encerrando com o seu santo sábado e a oportunidade de recebê-lo, Senhor, para desfrutar desse dia de comunhão maior contigo. Possamos sempre estar cumprindo com a sua vontade, Senhor, nos aproximarmos cada vez mais de ti. E nesse momento que vamos estudar a sua palavra através da lição da Escola Sabatina nessa classe de professores, que o Senhor possa nos enviar o Espírito Santo para que tenhamos o correto entendimento do que o Senhor quer transmitir através da sua palavra e dessa lição tão interessante dessa semana. Amém. Isso é o que te pedimos, né? Pedimos também que o Senhor esteja com toda a nossa família, Senhor, amigos e demais irmãos, em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, lição dessa semana dos temas, se não o mais, para mim, o que eu mais gosto de tratar, de estudar, são as profecias, né? E a gente tem o privilégio de ter o conhecimento profético sendo descortinado para a gente todo dia. E se a gente parar para analisar o nosso mundo à luz da Bíblia, a gente vê, de fato, isso acontecendo todo dia, né? As profecias da Bíblia acontecendo bem diante dos nossos olhos e mostrando para a gente o quão perto nosso Senhor está para voltar, né? E o verso para memorizar dessa semana é a razão de estarmos aqui neste exato momento, né? Daniel 8, verso 14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Como pode, né? Um versinho tão pequenininho, com um conteúdo tão imenso, né? A gente poderia ficar aqui fazendo uma vigília de noite toda até 5 horas da manhã, só falando de uma palavra do verso, santuário. Se a gente ficasse aqui só tratando do santuário, a gente ia ficar aqui varar a noite falando sobre isso, né? E um versinho desse pequeno criou um grande desapontamento, né? Ou só um minutinho, Cristiano, já vou deixar você falar. Tá. Ou um grande desapontamento, Celim, ou uma grande bênção, né? Eu diria assim, uma grande bênção, uma grande luz para o mundo, né? Questão de interpretação, né? Questão de interpretação. Exato. Fala, Cristiano. Não, eu ia falar que você falou que se a gente abordasse esse tema aqui, nós íamos varar a noite. Íamos varar a noite e não ia terminar. Perfeito. O assunto ia continuar, pô. Né? Verdade, verdade. E como diz a palavra de Deus, né? Sem profecia o povo perece, né? A gente precisa estudar a Bíblia, a gente precisa estudar as profecias, porque elas, não é que elas vão dar para a gente o número da loteria, né? Não é que ela vai dar para a gente o que vai acontecer no futuro, né? Porque muitas profecias, aliás, a grande maioria delas, a gente só compreende depois que elas se cumprem. Dificilmente a gente entende uma profecia antes dela se cumprir. A única que eu tenho assim recordação que aconteceu foi a sexta trombeta, que também assim nem todo mundo é difícil. Aliás, o texto das trombetas, pastor Gilson, me corrija se eu estiver errado, é difícil a gente encontrar dois teólogos que concordem com uma única interpretação desse texto, né? É um dos textos mais difíceis da Bíblia. Mas quase não se fala também na igreja, não é? Exato. Acho que a gente podia falar mais, né? Assuntos. Tá dentro daqueles assuntos que você mesmo já havia falado aí, que quase não se fala, são as trombetas. Exato. Inclusive, ontem um amigo me convidou para falar sobre as trombetas, porque também ele não é muito familiar a ele, muito comum, pelo fato de não se falar muito, né? Mas as profecias, Luciano, como você bem aí colocou, 30% da Bíblia se ocupa de profecia, né? Devido à importância que crede em seus profetas e prosperareis. E a gente está tendo aí, a lição tem dado oportunidade nos últimos trimestres, nós estamos repetindo novamente.
E esse período agora, até o pastor Ayrton, nós tivemos uma palestra com o pastor Ayrton, o pastor Irã, e um dos temas que eles estão sugerindo para a gente abordar mais agora é Apocalipse, né? Porque é profético. E a pandemia está bem sugestiva para a gente bater nesse assunto. Sim, sim. Agora, dentro da lição, a gente percebe aqui que se repete novamente a forma de interpretação, né? Sim. O historicismo, o preterismo, o futurismo, que a gente percebeu ali na vida dos reformadores, não só os reformadores, mas, vamos dizer aqui, os pioneiros da igreja também, nessa linha de pensamento. Agora, dentro aqui do contexto do surgimento profético do continente europeu, que eram tribos, 3 tribos foram extinguidas, ostrogodos, visigodos e Érulos, né? Érulos. A gente percebe que por que eles foram excluídos ali, dentro do acontecimento profético? Porque o próprio poder ali romano, eles não estavam de acordo com a visão historicista. E a visão que eles tinham também, como que eles viam, como que eles interpretavam. Eles não eram favoráveis ao poder romano. Então, eles foram extinguidos, banidos, dando cumprimento assim à profecia. E o preterismo, quem foi o fundador dele foi até eu descobri isso na lição agora, né? Foi um espanhol, um jesuíta, né? Uhum. Ele lançou essa escola aí também. O futurismo já foi se desenvolvendo. Também foi um jesuíta. Também foi um jesuíta, pastor. O futurismo? Futurismo também está aqui no comentário dos professores. Eu estava lendo hoje. Não, e o futurismo ele foi se propagando mais dentro da escola pentecostal, né? O pentecostalismo. Foi o seminário de Moody. Moody foi o grande evangelista do século passado, né? E surgiu um seminário com o nome dele, propagando o futurismo. Que dentro do futurismo está a visão escatológica do arrebatamento e outros ensinamentos mais que a gente vê aí, que interpreta também aí Roma, interpreta o papado como Etíoco Epifânio, né? Aquele rei Seleucida. Uhum. E é interessante agora para começar. E é interessante a gente olhar para o texto e ver que assim é difícil a gente conseguir extrair alguma coisa da Bíblia, das profecias, se não for pelo historicismo. As outras não tem muita lógica. Você pegar o Antíoco Epifânio, só por a título de exemplo, uma coisa muito simples, muito clara. O texto diz que o chifre pequeno se expandiria para o sul, para o oriente e para a Terra Gloriosa. Antíoco Epifânio perdeu a Terra Gloriosa. Ele não conquistou a Terra Gloriosa, ele perdeu a Terra Gloriosa. Né? E perdeu muita coisa para o Egito também. Então ele não se expandiu para o sul, ao contrário, ele regrediu. Não. Então, o Antíoco Epifânio é um derrotado. Entendeu? Como é que um cara derrotado desse, um covardão, no final da escola... Isso que eu ia falar. Cara? Ele foi um covarde, porque ele recebeu uma ameaça lá do líder do Egito lá e meteu o pé, vazou. Então, assim, não tem cabimento um negócio desse. Mas, cara, a gente tem que analisar o seguinte também, não é à toa. Eu fiquei assim, aí os meus olhos se abriram depois que eu li o comentário adicional que o pastor citou. Cara, não é à toa que o preterismo e o futurismo são escolas fundadas por jesuítas. Não é à toa, cara. Não é coincidência. Sabe? Não é coincidência. E ainda mais na época que foi. Né? 1500, 1500 e pouco. Cara, isso é a época da reforma, o auge da reforma. Sim. Né? Lembrando que o historicismo ele já é parte da interpretação bíblica desde a época de Daniel. Né? Quando Daniel interpreta a estátua de Nabucodonosor, ele está usando historicismo.
Exatamente, Luciano. Muita gente tem dificuldade até de defender, né? Porque quando a gente fala assim, qual era a visão de Paulo, né? Qual era a visão de João? Como eles entendiam o relato bíblico, né? Os caras não participavam de nada disso. Isso foi coisa criada de forma muito mais contemporânea, né? Então, assim, é invencionice que aproveita, claro, né? Muitas vezes essa coisa de o livro está selado e não sei o quê, então um conhecimento iria surgir lá. Não é que um conhecimento iria surgir, o saber iria se multiplicar de modo a gente entender uma coisa que já estava lá, né? Uhum. Então, a gente não tem que inventar nada, né? A gente tem que só saber ler o que está lá. É diferente. E você quer ver a visão deles em relação à forma de interpretar? Cara, nada é melhor do que o modelo de Cristo. Cristo, quando fala da abominação desoladora, ou seja, do chifre pequeno, ele joga para o futuro. Cristo viveu 264 anos depois de Antíoco Epifânio. Então, assim, não dá para ser Antíoco Epifânio. Não dá. Ele joga esse evento, ó. Aqui, quando virdes a abominação da desoladora, ainda fala assim, ó, quem lê Daniel entenda, né? Então ele joga para o futuro, né? Ou seja, não um futuro distante, né? Mas algo que é contínuo ao longo da história. Para quê? Para a gente poder saber o futuro, simplesmente? Não. Para a gente se motivar na vida cristã, na caminhada cristã, tendo a certeza de que Deus está no controle da história. Luciano, fala, Celinho. Eu acho que esses homens, por exemplo, como Pedro, João, essa turma assim, que eram pescadores, homens iletrados, você vê aí como a visão deles é uma visão divina. Para eles poderem escrever isso que eles escreveram aqui, só poderia realmente estar por trás dele uma mente divina, como a de Deus, que estava orientando eles, porque esses homens não tinham cultura nenhuma, praticamente. Mas Exato. Deus iluminava a mente desses homens, né? Iluminava, inspirava esses homens para que eles pudessem escrever isso. Por exemplo, João escreveu o Apocalipse, meu irmão. Que visão espetacular. Ele teve uma visão realmente dada por Deus. Porque senão ele não teria condição disso. Não tinha mesmo, não. É verdade, hein, Celinho? Tirando Paulo, né, que era tirando Paulo. Um cara completamente capaz, né, era praticamente um erudito, né? Os outros eram tudo homens simples, né? Simples, pescadores. É o que você falou, o que eles escreveram só poderia ter sido inspiração divina, não tem outra explicação para isso. Para o cara entrar na história e chegar quase perto da conclusão das coisas que vão acontecer agora no futuro aí, só poderia ser vir de Deus, não poderia ser de uma mente humana que não tem condição para isso. E, na verdade, para a profecia cumprir sua função, na verdade, a gente tem que ver que ela acontece e tem uma fração, né, de cumprimento no futuro. Mas a gente tem que entender Deus como um Deus preocupado no cumprimento de toda a história. Está acompanhando o seu povo, está monitorando essa situação. Afinal de contas, ele elaborou o plano desde o início, né? Então, não é isso de jogar e deixa rolar que eu vou ver lá na frente como é que se resolve. Não, ele está acompanhando. Entendeu? Então, assim, se você tem abordagens futuristas, na verdade, para mim, o futurismo é uma visão meio covarde até, né? Porque você fala assim, não vamos entrar no mérito agora, porque vai acontecer tudo lá no futuro mesmo. Então, a gente se resolve aqui com a nossa ideia do que deve ser feito, né? Porque isso aí só vai acontecer lá na frente, né? Então, é meio covarde, assim. Não, é tão absurda, né, que o cara interpreta... O futurismo, ele pega a interpretação das 70 semanas até Jesus e a última semana ele joga lá ele troca. Pro raio que o parta. Tem que fazer muito mais malabarismo. Futurismo e preterismo é só ginasta. Só tem cara marombado, entendeu? Porque tem que fazer malabarismo. Exato. E o duro é que na igreja não se fala, né? Nas próprias denominações que tem essa crença, nem todo mundo se aprofunda e estão ali sem uma base.
Eles não têm nem ideia de que existe, muitas vezes, que existe esse método interpretativo e há pouco aprofundamento nas escrituras. Louvado seja Deus que nós temos esse aprofundamento, né? Temos essa parte de poder enxergar que estamos na luz. Sim. E a lição também abordou o princípio do dia-ano. Isso aí. O que nós temos a falar aí sobre esse princípio? Vocês creem? E se pega de forma literal, não alcançaria de maneira alguma, né? 490 dias. Começando lá de cima, quase de 1844 para cá. Até chegar a 1044. Não daria não, a conta não fecha, a conta não bate. Não bate de jeito nenhum. Nem os 2.300 dias fecharia para terminar a reconstrução de Jerusalém. Né? Isso, não fecharia de jeito nenhum. Né? Por isso que tem que ser dia-ano. Né? Tá dito lá, né? Tá dito, né? Para cada dia toma um ano, e etc. E tal. Ou seja, a gente não precisa fazer um esforço muito grande para entender que tem que interpretar assim. E mais, né, essa coisa, né, uma hora é literal, aí a outra hora é, né, alegórico, e não sei o quê. Aí tudo bem, a gente sabe que tem passagens que são literais, tem passagens que são simbólicas. Mas qual o critério, então? O critério é seu ou o critério é da própria Bíblia? Né? Eu prefiro ficar com a própria Bíblia, né? Assim, contexto literal, interpretação literal, contexto alegórico, né? Simbólico, aí a gente usa essa aplicação, né? Porque aí a gente passa a depender só da Bíblia. Senão tem que colocar critério humano. E aí você vê que a matemática, Augusto, vê que a matemática é tão correta, 3 anos e meio, quando você pega 1.260 anos. Você vê que a matemática é fantástica. Sim, a conta foi... Olha, profecia se cumpre exatamente. Essa é uma das características principais. Não é mais ou menos. E não faltou um dia ali, né? Aí tem uma margem de erro, pela margem de erro, né? Que nem pesquisa de intenção de voto, né? 3 para cima, 3 para baixo. Profecia não é travado, entendeu? Cara, olha eu com os meus livros, né? Minhas indicações de livro, né? Tem um livro que eu li que não é da casa. É de um adventista, de 2 adventistas, mas não é da casa. O nome do livro é A Astronomia e a Glória do Adventismo. Sabia que você fala. Quem escreveu esse livro, o pastor talvez conheça, o Juarez, o irmão Juarez, lá do Espírito Santo. Sim. Então, esse livro, o Juarez, ele é pastor. Não é pastor, não. Você conseguiu esse livro, mas tem um Juarez pastor e escritor também. Mas esse não é pastor, não. Esse eu tenho certeza. Como é que eu consegui o livro? Celinho, eu tenho meus contatos, Celinho. Eu tenho meus contatos. Então, assim... como é que é o nome do livro? Você baixa tudo, né? Você vai baixando tudo? Eu peguei... Eu já vou te responder, pastor. Eu peguei o protótipo do livro que não podia ser divulgado. Aí meu amigo que participou ali da edição, da montagem do livro, me deu. Eu li ele todinho. Quando eu terminei de ler, aí eles resolveram um problema interno lá e publicaram o livro. Aí esse meu amigo foi lá e me deu um de presente. Eu tenho um aqui. Ou seja, ele fez igual o Augusto, fez um cambalacho. Não, foi cambalacho, não. Cara, o nome do livro fala de quê, Luciano? Ele fala só do juiz investigativo. Na verdade, ele não fala do juiz investigativo. Ele prova na astronomia que 1844 é uma data super válida. E ele... Não é aquele astrônomo cego? Não é esse não. Não é esse não. Mas procura na internet, vai aí, põe aí no seu celular, a astronomia e a glória do adventismo. Depois eu pego a foto, vou tirar uma foto dele. Daqui a pouco o Sloan vai mandar pra gente aí. O Sloan vai mandar pra gente aí já. Mas esse ele não pega o PDF, não. Esse eu garanto que ele não pega o PDF. Desafiei. Então, assim, ele prova isso que o Augusto falou, que se cumpre com exatidão, e não é só a nível de dia, não. É a nível de hora, é a nível de minuto. Uma das coisas que ele fala no livro é o seguinte, que
provavelmente, o decreto de Artaxerxes, né, só passou a ser válido a partir do dia da expiação do ano 457 a.C., né? É esse livro aí. PDF aí, hein? Não, PDF nada, só mandou a capa. Mas é esse livro aí mesmo. Top. Top, top, top. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Vou baixar esse livro. Pastor Josemir conhece o Juarez. O Josemir conhece o Juarez. Esse aí não dá para baixar, não, Célio. Esse não dá para baixar, não. Esse não dá para baixar, não. Luciano, então tira a cópia e manda pra gente. Aham. Ó, o Luciano vai olha a grossura. Olha a grossurinha dele. Com os professores da escola sabatina. Olha a grossurinha. Isso aí, olha a grossuria. Quem apoia? O quanto ele é grosso. Cara, assim, ele fala o seguinte, ele vai fazendo a conta e diz o seguinte, cara, o momento exato da passagem de Cristo do santo para o santíssimo é o momento em que Irã Edson tem a visão. Porque às 9 da manhã Exatamente. do dia 23 de outubro de 1844, nos Estados Unidos, equivalia às 3 horas da tarde, que era o horário do sacrifício da tarde, acontecendo no dia 10 de Tisri, né, em Jerusalém. Então, assim, por causa do fuso. Cara, é muito maneiro, vale a pena. Compra esse livro. Compra o livro, vale muito a pena. Comprar onde? Em que lugar? Tem a editora aí, o João mandou a editora para você, a editora Luz do Mundo. Mandou? Eu não vi, não. Que editora? Ele mandou um livro? 120 estalecas, hein? O negócio Quanto é que é? 120 estalecas. Cara, esse eu posso dizer, esse eu ganhei, cara. Mas, cara, para quem comprou a Thompson... Mandar pra gente. Para quem comprou a Thompson, esse aí é mole, pô. Ô, Luciano. Olha, Luciano. A Thompson não, a Andrews. Manda ele mandar pra gente. Tá bom. O Luciano vai fazer uma compra com o orçamento da escola sabatina e vai sortear com os professores aí que são presentes. Pastor tá dando a ideia, o tesoureiro tá na reunião e tem um ancião de dias para chancelar. Luciano, dá apenas 800. Dá R$800. O ancião de dias vai assinar embaixo. Para sortear. Luciano, o ancião de dias assina embaixo. Exato. Então vamos lá. Para a gente não perder mais tempo. Mas vale a pena comprar, compre, porque vale a pena. Mas eu vou pensar nessa ideia do pastor, sim. Acho que vale a pena a gente presentear aí num sorteio para os professores. Maravilha, gostei. Estou levando fé, hein? Mas Celinho não é professor, né, Celinho? É sorteio, meu filho, é sorteio. Sorteio não, que você tem que ser coisas indicadas, tem que ser direcionadas. Tem que ser a frequência na live. Vale a pena ressaltar uma coisa. Isso. Vale a pena ressaltar. Então o Cristiano ganhou, Celinho. Tá perdido o senhor, então. É isso, rapaz. Hein? Toda sexta-feira eu tô junto. Uma coisa que vale a pena ressaltar aqui, até porque a gente não sabe quem vai estar assistindo esses vídeos, né? É o seguinte, cara, nem o modelo historicista de interpretação bíblica, nem o modelo do dia-ano são modelos adventistas do sétimo dia. Né? O historicismo já vem desde antes de Cristo. No primeiro século, tem autores que usam o historicismo para interpretar ali as profecias de Daniel. Newton usou demais o historicismo, usou demais o princípio dia-ano. Isso não é algo que a Igreja Adventista criou. Mas podemos dizer que vai em cima disso. É a única que defende. Então, deixa eu jogar uma perguntinha para vocês aqui. Vai lá, pastor. Como é que a gente pode identificar o chifre pequeno? E seria politicamente correto atribuir aí conforme o historicismo atribui, a pessoa do papado? A pessoa ou a instituição? Não, ao sistema. Ao sistema. Ao sistema, né, no caso. Alguém responde aí, estou falando demais. Olha, bate, acho que bate sim, porque se você for lá em cima no Apocalipse, o 66, você pega ele e você chega lá. Não, mas não é isso que ele está falando não, Celinho.
Dentro do contexto que nós estudamos aqui na quarta-feira. O que ele está falando é o seguinte: a gente não tem dúvida de que o chifre pequeno é a Igreja Católica Apostólica Romana. A gente não tem dúvida disso. A questão é politicamente correto a gente falar disso? No momento, a gente não sabe realmente ainda a conclusão. Não temos a conclusão disso realmente. Não temos a conclusão de quê, Celinho? Por exemplo, você vê, quando se troca um papa, o que se fala? Esse deve concluir a história, não é isso? Esse é o cara da história. E até hoje não sabemos realmente quem é o cara realmente. Mas olha só, não. E a profecia não vai falar de pessoas. Isso a gente tem que ressaltar aqui, porque dentro da igreja a gente tem várias linhas que dizem, por exemplo, que Apocalipse 17 fala de 7 papas específicos, e não é. Não é. Quem fala isso aí é o Samuel Ramos. Fala dos 7 impérios que foram antagonistas ao povo de Deus, né? Que começou com o Egito, a Síria, Medo-Pérsia, Roma, Babilônia. Nesse ponto, existem 2 interpretações. Pode começar-se do Egito e vir caminhando, ou não inclui Egito nem a Síria e começa de Babilônia, mas lembre que Apocalipse tem um paralelo com Daniel. Daniel não fala de Egito e Assíria, mas fala de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, na pessoa dos seus 4 generais. Então, quando você fala Grécia usando seus 4 generais, você também chega ao número 7. Vou carregar meu celular aqui. Mas o que o pastor está falando é o seguinte, Celinho, pode ser que o senhor não tenha entendido a pergunta, mas assim, a profecia não fala de pessoas, fala de instituição. Existe alguma dúvida de que o chifre pequeno, a instituição que se trata ali, o reino que se trata ali é a Igreja Romana? Existe dúvida em relação a isso? Não. Por quê? Não. Porque ele não está falando só do fim do fim. Ele está falando do que tem acontecido ao longo da história. Ele diz o seguinte, o chifre pequeno perseguiria o povo de Deus durante 1260 dias. Quem foi que perseguiu na Idade Média durante 1260 anos o povo de Deus? Não foi a Igreja Romana? Que tirou o sacrifício diário. Exato. Foi quem? Então, o chifre pequeno... E a gente tinha Roma política e Roma religiosa. Exato. Luciano? E quem tomou para si atribuições que só a Deus pertence? Foi esse poder, esse sistema, né? Exato. Ontem eu falei numa live de escola sabatina sobre esse assunto aqui com o pessoal de Niterói. Mas eu quero ver aí nossos eruditas aí. Eu acho, assim, a gente precisa falar. A senhora White diz o seguinte, que quando a gente começar a falar de Daniel e Apocalipse e mostrar a interpretação do símbolo profético, os fogos da perseguição se reacenderão. Será que a gente não está tão acomodado que a gente não quer mexer com quem está quieto? Né? Eu acho que a gente precisa falar. A gente precisa ser mais enfático, sem agredir as pessoas. Né? Sem agredir as pessoas. Mas como que você politicamente correto, com certeza não é. A questão é até onde a gente vai com o politicamente correto? Né? Será que o politicamente correto é uma pauta nossa? Né? Porque a gente já não pode falar várias coisas que são bíblicas, porque tem certas coisas bíblicas que não fazem parte do elenco do politicamente correto. Então, politicamente correto provavelmente não é. Mas isso não faz com que não seja necessário. Falar mal do homossexualismo também não é politicamente correto. Exatamente. Né? Mas o homossexualismo não é incentivado pela Bíblia. Pelo contrário. Entendeu? Exatamente. Então, eventualmente tem que falar que é errado. Isso não é politicamente correto. Mas, do nosso ponto de vista, é necessário. Então... Mas o pastor quer lançar outra coisa. Semana aí foi muito falado sobre liberdade religiosa. A Igreja Adventista promoveu
moveu a semana, inclusive em São Paulo, teve a presença até do governador, várias autoridades, e o pastor Maurício estava lá falando, e ali tinha pessoas de diversas denominações, religiões, e a igreja mostrando que não tem preconceito, né? Mas alguns, às vezes, podem confundir, achando que o fato da igreja estar promovendo essa igualdade religiosa, essa questão de união religiosa, não é união ecumênica. Nós aceitamos as religiões, nós não fazemos preconceitos, né? Apologia a preconceito, porém, quando se enquadra em questões doutrinárias, nós não abrimos a mão da nossa doutrina para poder favorecer essa questão da liberdade. Todo mundo tem liberdade e vamos se unir, né, em prol dessa liberdade. Então, tem que saber dividir, né, saber qual é o divisor de águas nesse aspecto. Envolveu aí a questão doutrinária, nós não abrimos mão daquilo que nós acreditamos. E apenas para ser politicamente correto, né, para você não... Porque hoje a ideia é você estar a favor da classe minoritária e manter um certo acordo, né, para poder favorecer a amizade. Até mesmo quando pregamos, às vezes, você observa até, às vezes, a forma de pregar, às vezes, da televisão mesmo, denominacional, né? Mantém um certo cuidado, porque você pode até ferir. Então, eu acho que tudo tem o seu lugar. Por isso que no conjunto de estudo bíblico, quando você dá um estudo bíblico, o primeiro ensino não é você não ensina o que é mais pesado, você começa primeiro com o que é doce, né? Uhum. E aí é uma coisa para poder haver uma compreensão, porque às vezes a mente que já está fechada, ela vai se fechar muito mais. Exato. Agora, uma pergunta, já que o senhor falou de estudo bíblico, normalmente o segundo estudo bíblico que a gente dá numa série é Daniel 2. Queria fazer uma pergunta para vocês. Onde está o chifre pequeno em Daniel 2? Cric, cric, cric. Só ouviu que a gente estuda o chifre pequeno, a gente estuda essa ideia 7 e 8. Mas vamos lá, agora sou eu, pastor, que quero pegar você. Onde está o chifre pequeno em Daniel 2? Ele está lá, mas onde está? Está lá embaixo. Ele está lá embaixo. Lá perto dos pezinhos da estátua. Falarem aí, depois eu posso falar a minha opinião. Ele está ali nos dedinhos ali da estátua. Ali. Não, ali são 10 reis. Ali são 10 reis. Mas vamos lá. Fala aí, tá lá. Mas a lição dessa semana montou o esquema aí dos reinos. E os reinos, eles estão presentes lá em Daniel 2. Exatamente. E o chifre pequeno? Está na cabeça dele. Ele quadra dentro aí dos reinos. É o último. Não, sim, tudo bem. Mas ali tem a diferenciação dos 10. Os 10 são os 10 chifres. Mas e o chifre pequeno? Capcioso esse Luciano. 5 segundos. Quer saber onde ele quer chegar, porque até agora não conseguiu. Eu sei que nós chegamos lá embaixo nos pés. E dali vem a divisão. Está querendo dar uma chifrada na gente. Sabe onde ele está? É. Você lembra quais são as características do chifre pequeno? Ele tinha olhos e boca. Isso. Por que o chifre pequeno ele é diferente deles? Por que o chifre pequeno é diferente dos outros reinos? Porque ele não é só um reino político, ele é um reino religioso. Religioso. E onde está a característica principal que mostra ele como um reino religioso? É quando é porque ele possui características humanas. E onde está a característica humana do reino religioso na estátua de Nabucodonosor? No barro. Onde? No barro. No barro. O barro de oleiro, o reino é o mesmo. Não existe diferenciação do reino da perna para o pé. Tudo é ferro. É tudo ferro.
Só que ali no pé tem um barro de oleiro misturado. E o barro de oleiro, o símbolo do barro de oleiro é o barro que é usado para fazer Adão. Entendeu? Quem fala isso é o Dr. Jacques Ducan, que ele é professor de Antigo Testamento da Andrews. E ele diz exatamente isso, que esse é um outro livro da casa, é aquele livro que eu falei no trimestre passado várias vezes aqui. Você tá assim com os homens, hein, cara? Tá assim com os homens, né? Eu tô lendo, Celinho. Rapaz. Eu tô lendo. Vou te contar, hein? Eu tô lendo. Sabe, assim, e vale muito a pena, assim, abre a nossa mente. E, de fato, a gente vê os detalhes. O barro de oleiro era o barro que Deus usou para poder fazer Adão. Quando o pé da estátua é misturado com barro, ele está assumindo características humanas. Lembra o seguinte, Daniel é um paralelo. Se aparece um, tem que aparecer no outro, cara. Só não aparece Babilônia no capítulo 8 de Daniel, ou melhor, no capítulo 8 7. de Daniel, porque Babilônia já tinha praticamente passado no capítulo 8. Né? Sim. Então, assim, e fora que o foco do capítulo 8 é o santuário, não é a briga política, né? Então, assim, isso eu achei muito interessante quando eu li o livro do Jacques Ducan. Esse tem na casa, pode procurar lá, que é Segredos de Daniel, vale a pena. Bom, quinta-feira... mas, pastor, o senhor não disse pra gente como que a gente faz para fazer sem ser politicamente incorreto, mas apresentando a verdade. Não, mas eu até cheguei a dar uma floreada aí, né? Nós precisamos ter segurança daquilo que nós apresentamos, né? Ter base. Se nós apresentamos uma mensagem solidificada nas Escrituras, nós não temos que temer de apresentar, não é? Ela precisa ser dita. Só que a verdade ela precisa ser dita na hora certa. Jesus Cristo nem sempre falou a verdade. Ele falava a verdade na hora certa, não na hora errada. Então, eu posso, às vezes, me precipitar. Então, eu penso que nós temos que falar, está dentro da interpretação aqui, do historicismo, da interpretação bíblica. Então, não tem que passar por cima, né? Não tem que temer. Agora, tudo é como você fala, né? Tem um momento, é uma escada que você vai subindo. Você dá um estudo bíblico, você tem que subir naquela escada para haver uma compreensão, dependendo de quem está do outro lado ouvindo. Não, com certeza. Com certeza. Ó, eu vou botar aqui o livro dos Segredos de Daniel, para vocês verem. Só que eu vou botar, depois vocês pegam pelo site da casa, mas eu vou botar o site da Amazon, porque... Eu vou puxar, vou baixar isso aí, vou deixar. Porque no da casa, esses caras são meio crentes, e aí guarda o sábado. Então ele não deixa aparecer lá. Entendeu? Mas aí só para você ver a capa, depois você vai no site da casa. E aí vem a parte de quarta-feira, o juízo investigativo. Essa, então, é a doutrina que caracteriza a Igreja Adventista diante das outras denominações. Não existe nenhuma outra denominação no mundo cristão que fale do juízo investigativo, que tem a doutrina do santuário. E a gente precisa entender o juízo investigativo, né? Celinho falou que eu estou Geralmente, Luciano, Pode as falar. denominações creem que o juízo é um juízo ali final, né? O juízo ele acontece só no final, é o juízo final. Exato. E aí vai ser dado o veredito sobre as pessoas. Mas a gente aprende dentro da teologia do juízo que tem esses processos, né? Tem todos os processos. Os juízos eles têm separação. O juízo ele começa pela casa de Deus. O juízo ele já começou, não é? E isso aí impressiona muito a gente em saber que o juízo já começou. Isso deveria despertar em nós assim, um interesse maior, uma preocupação maior.
porque ele não vai ser num dia marcado, ele já começou. Aí tem toda essa sistemática que a gente conhece, do apontamento, 1844, 1798, aprisionamento do Papa, General Berthier, e vai desenrolando aí. Posso fazer uma outra pergunta capciosa, pastor? O senhor me ajuda a responder? Não, capciosa não tem responder. Seguinte, se Deus é onisciente e sabe de todas as coisas, e se a gente não está no céu para ver o que está acontecendo lá, o juízo investigativo é para benefício de quem? Do próprio povo de Deus. Por quê? Para o próprio povo de Deus. Por quê? Hein? Por quê? Porque o juízo investigativo para o povo de Deus, Jesus se apresenta em defesa do seu povo para a salvação do seu próprio povo perante Deus. Ele apresenta os cravos na mão dele como uma garantia de vida para mim e para você. Mas Deus já não sabe disso? E por que? Então, vou te fazer outra pergunta para você. Se ele sabe disso, por que ele tem livros no céu já escritos lá? Por quê? Para que ele... E aí, então, porque existem... Nós que vamos estar lá, precisamos saber por que A, B ou C não está lá. Mas, mas aí esse é o juízo pós-milênio. Hein? Isso é o juízo depois do milênio. Escuta, isso também é uma resposta para os mundos não caídos. Também. Isso. Para que acompanhe a história da humanidade. É isso, Senhor. É isso. O juízo investigativo, eu acho que ele é muito mais para benefício dos seres não caídos do que para o nosso. Por quê? Sim, eles são claro, tem toda a questão da purificação do santuário, né? Tem toda a questão do julgamento em si, né? Do cumprimento escatológico do dia da expiação e tudo. Mas o senhor tocou em 2 pontos assim muito interessantes. Um é os livros. Para que livro se Deus sabe de tudo? Deus sabe de tudo, mas o anjo, ele não tem memória que nem Deus. Então, Satanás, ele continua acusando os irmãos diante de Deus. Imagina ele chegando agora para um anjo falando assim, ô Jader, né? Para quem leu o Projeto Sunlight, né? Ô Jader, vem cá. Cara, o Célio ali, por que ele é perdoado? Ele é um pecador, pá. Isso aí não vale nada. Aí, o que Deus se permite fazer? Deus, ele é tão amoroso, ele é tão fantástico, que ele se permite ser julgado pelos seres não caídos. Ele permite que os seres não caídos julguem os seus atos. Em que sentido? Quando um anjo vai lá nos registros dos céus, nos livros dos céus, abre os livros e fala assim, não, mas peraí, por que o Célio foi perdoado? Célio fez isso, Célio fez aquilo, Célio fez aquilo. Ah, mas olha só, ô Satanás, sai daqui, ô seu bestalhão. Porque aqui, ó, Célio se arrependeu, Célio pediu perdão, Célio confiou nos méritos de Cristo. Então, o julgamento do meu Senhor, ele está correto, não porque o Célio merece, mas porque o Célio confiou nos méritos do Cristo, do príncipe, do desejado de todas as nações. Né? E a Mamode fala que os mundos não caídos vivem em expectativas. Exato. Em relação a nós. Exato. Ô, Luciano, assim, eu Deus creio que... Desculpa, Deus pastor. não teria que estar provando nada para o ser humano. Né? Agora, isso aí envolve a justiça dele. Ele é justo. Deus é um Deus justo. E ele faz questão de mostrar isso tanto para os mundos não caídos, como o próprio aqueles que, quem sabe, duvidarem em algum momento de Satanás, né, que Deus tenha sido injusto com ele também, de ter expulso ele. Verdade. Porque ninguém viveu naquela época, naquele período, para saber. Então, eu penso que isso envolve muito a questão da justiça de Deus. Ele é um ser justo.
até o fim. E no juízo ele se mostra justo também. Eu tenho certeza que é para ficar aprovado para todo o universo, porque o que Satanás colocou em jogo lá no céu? O caráter de Deus, não foi isso? Né? Ele espalhou no céu que Deus era um tirano, que Deus ele não era um Deus de amor, que a lei dele era uma lei que não era de amor, né? Então, o caráter de Deus que foi colocado em xeque. Então, eu penso que Deus registra tudo isso nos livros para ficar provado para todo o universo, né, de que ele, Deus, é perfeito, é justo e que Satanás estava completamente errado nas suas acusações. É isso aí. E isso assim, é extremamente necessário, né? Porque um anjo ele pode ser convencido da justiça de Deus, de um Deus justo, mas também pode ser convencido, né, de que Deus era um Deus tirano. Os argumentos de Satanás. Um terço deles foram convencidos. E onde que entra o santuário nessa história aí? Responde alguém aí, gente. Eu estou falando demais. A tipologia que fala aqui, a tipologia. O que seria essa tipologia, esse tipo? Essa tipologia, a tipologia que fala que é a lição, né? Tem um envolvimento também com o santuário. Sim. Por que a lição aborda esse aspecto aí? Bom, pode falar, pastor, pode falar. Não, só estou fazendo aqui uma introdução, né? Porque o tipo, nós vemos assim isso especificado na Bíblia, uma forma didática de Deus lidar para se comunicar com a gente, né? A tipologia, a gente vê aqui o tipo de Jesus Cristo, como o próprio Melquisedeque. Nós podemos perceber quando Moisés foi construir o santuário, Deus mostrou um modelo, né? Uma maquete, conforme está no céu. E isso Deus instituiu o sacerdócio também, né, pastor? Isso está através ligado de Arão. ao plano da salvação. Isso não é por acaso, né? Isso é para fazer a mente humana refletir sobre todo o critério do plano da salvação. Tudo girava em torno do santuário. Toda a teologia de Israel girava em torno do santuário. Tudo começou com esse tipo, que foi espelhado pelo que já existia no céu. E foi ali, né, isso pastor, envolve que... o plano da salvação. Envolve foi o ali juízo. também que... O juízo está dentro da doutrina do santuário. Vocês sabem qual é a principal doutrina adventista? Doutrina do santuário, né? Santuário. Não é salvação? Ah, sim. Sim. Está envolvida, né? Faz parte da doutrina do santuário, né? É o santuário mesmo. Não, mas a salvação faz parte. O santuário envolve tudo. Exato. O santuário ele envolve tudo. Sem o santuário você tira todas as doutrinas, você arranca fora, cai tudo por terra. Pois é, pastor. E uma coisa interessante que foi ali que Deus instituiu o sacerdócio, né? Através de Arão e da sua descendência, né? Que representa Cristo como nosso sacerdote, e somos sacerdote que hoje, falando de juízo, né? Hoje ele está lá no santuário celestial fazendo juízo e intercedendo por nós. Então, toda essa tipologia tem tudo a ver com o santuário e com o plano da redenção, né? Da salvação. Mas a gente precisa entender bem esse negócio do juízo e até essa tipologia, porque a gente pensa assim, Jesus está intercedendo por nós no santuário celestial. Só que aí, quando a gente pensa, a gente visualiza, ao invés de a gente visualizar o santuário celestial, a gente visualiza o santuário terrestre. Aí, por causa das imagens que a gente vê, a gente imagina Jesus vestido de sumo sacerdote com um incensário na mão diante da Arca da Aliança. Só que quando Daniel vê essa cena de julgamento, que não está no capítulo 8, mas está no capítulo 7, ele vê o ancião de dias assentado no seu trono, tronos foram postos, livros abertos, milhões e milhões de anjos ali para lerem esses livros, porque o Deus não vai ler esse livro, quem vai ler o livro é o anjo, né?
E depois chega, sim, o Filho do Homem, né, para ser o intercessor, para ser aquele que apresenta os seus méritos em nosso favor. Então, a cena desse julgamento, desse dia de julgamento, desse juiz investigativo, não é Jesus com um incensário diante da Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança, ela representa para a gente o trono de Deus. Então, quando chega no céu, tem uma Arca da Aliança lá? Tem, claro que tem. Mas Cristo, ele não está diante de uma Arca da Aliança, ele está diante do trono de Deus, porque a Arca da Aliança é símbolo do trono de Deus, né? Eu acho que Deus já aceitou o sangue, a morte de Jesus e o sangue de Cristo. Jesus precisa ter no santuário fazer aquelas iniciativas que os sacerdotes faziam aqui na Terra. Exato. O próprio sangue dele já é resgate para tudo isso aí. A gente só vai entender exatamente o que está acontecendo no céu nesse momento quando a gente chegar lá. Mas fato é que é o que o Celinho falou, o sangue de Cristo já foi apresentado lá atrás, ele teve um ministério do ano 31 até 1844 no céu, num ambiente do santuário celestial, e a partir de 1844 ele começou a operar num outro ambiente do santuário celestial. Só que não existe uma separação física no santuário celestial entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Por quê? Porque Cristo já rasgou o véu de separação entre nós e o trono da graça. Então, existe o lugar santo no céu? Existe. Existe o lugar santíssimo no céu? Existe. Só que acaba sendo num ambiente único, é como se fosse a sala, né? Dentro da sua sala grande existe a sala de jantar e a sala de estar. Eu entendo o santuário no celestial dessa forma. E é engraçado. Dá uma conotação, Luciano, uma conotação seguinte, que Jesus, quando entrou lá, veja bem, nós não sabemos qual o dia, qual é a hora que Jesus vem. Então dá a impressão que Jesus está lá dentro do santuário, até hoje dentro do santuário aí, sem estar acertado no seu trono, junto com o Pai, com o Espírito Santo, e recebendo a homenagem e a adoração dos santos anjos. Que a impressão dessa aqui, Jesus está no santo, e quando a porta da casa se fechar, né? Ele vai sair do coisa para vir como juiz, né? E como juiz, e agora buscar o seu povo. Essa é o que passa na mente de muitas pessoas, né? Ele está restrito ali, mas não é nada disso. E assim, voltando à questão da tipologia que o pastor citou, quando a Bíblia fala que Cristo se assentou no trono junto com o Pai, em outras palavras, ela está dizendo assim, ele recebeu a mesma autoridade do Pai ali, né? Ou melhor, reaveu a autoridade que ele já tinha. É como se fosse, se a gente for lá em 1 Reis, se eu não me engano, a gente vê lá Salomão, o texto diz, Salomão se assentou no trono de Davi. Então, Salomão sentou no colo de Davi quando Davi estava lá no trono? Não. É que ele recebeu a autoridade de rei e ele foi corregente com Davi no final dos dias de Davi. Assim como Cristo é hoje. Cristo não está sentado num trono. Ele está fazendo o papel dele. Mas ele tem a mesma autoridade do Pai. E agora... O Pai estava vivo. O Pai, citando Davi com Salomão, o Pai estava vivo ainda e ele já recebendo já a coroação de rei. Exatamente. E assentando no trono do pai dele. Os dois ainda, até o pai morrer. Exatamente. E se a gente for falar de tipologia aqui, é outro assunto para a gente ficar aqui a noite toda. Mas eu queria usar 3 tipos que se encontram nos antítipos em função da nossa salvação. Quando a gente olha para o santuário... Rapaz, tem alguém com uma furadeira aí, hein? Quando a gente olha para o santuário... É uma moto do cão que meu vizinho tem aqui. Eu pensei que... Aí está falando de profecia. Aí tá falando de profecia, eu achei que fosse o leão que estava rungindo aí. Agora ele desligou, vocês falaram aí, eu escutou. Mas aí, o que acontece? Se a gente olhar para o santuário, a gente vê 3 tipos que se encontram em função da salvação do homem. A Arca da Aliança é um tipo do trono do Pai. A mesa da proposição
é um tipo de Cristo se doando para o mundo, como sendo o alimento espiritual do mundo. E o candelabro, além de ser um tipo de Jesus como a luz do mundo, mas também é um tipo do Espírito Santo. Quando a gente olha a cena da sala do trono em Apocalipse 4 e Apocalipse 5, a gente vê diante do Pai as 7 tochas acesas, que é o antítipo do candelabro. E a explicação das 7 tochas diz assim, são os 7 Espíritos de Deus. Então, os 7 Espíritos são 7 pessoas, 7 Espíritos não. É 7 porque é o número da plenitude, é o número da divindade. Rapaz, isso dá um sermãozaço, esses emblemas aí do santuário. Exato. É lindo, né? É lindo demais. É lindo demais. Então a gente Olha, vê eu também eu sou gamado por isso também. A gente vê na tipologia a trindade em função da salvação do homem. Né? Isso tá na minha vida também. Daniel e Apocalipse também é o que eu pego aqui, ó. Ela sabe que em casa aqui, eu fico aqui, né? É 2 horas com Bíblia aberta, lição, consultando o livro, fazendo essas coisas aí, buscando aí para poder me entrosar mais a respeito disso, que é muito bom, cara. É por isso que você não pode tirar o santuário da doutrina. Acaba a doutrina adventista. É por isso, Celinho, que tem que assistir toda a classe de professores, Celinho. Exato. Hoje não tem a palestra lá, não? Acabou pastor, a série de palestras? A gente tem que voltar com isso, né? Hã? A gente tem que voltar com... Ah, não, a palestra do Michelson? Acabou nada. É que aqui o assunto foi empolgando, é verdade. Tem a palestra do Michelson aqui agora. Que horas? Já começou. Agora? Começou 7h30. Ixi. Deve estar no final. Já deve estar no final. Não, tá nada. Vai até umas 9 esse negócio. 9h30, mais ou menos. Mas depois legal. ele fica no YouTube pra gente ver. Mas, gente, acho que é isso. Acho que a gente fechou o assunto aí. Para não perder o fio da meada, né? Eu botei no grupo da Escola Sabatina a indicação de um 3º livro hoje, que fala só sobre o juízo. Esse também é da Casa Publicadora, vale muito a pena. É do autor de Apocalipse 13. Não sei se quem já leu esse livro, Apocalipse 13, é muito bom também, mas é do mesmo autor e ele fala só sobre juízo. Ele vai dissecando, juro para você, ele vai dissecando Daniel 7, Daniel 8, Daniel 7, Daniel 8, Hebreus 6, Hebreus 9, Apocalipse. Ele vai dissecando o tema do juízo. Vale muito a pena a leitura. Eu estou lendo ele ainda, não terminei não. Entrei agora na parte de Hebreus. Vale a pena. Como é que é o nome do negócio? Eu botei lá no grupo. Na Corte Celestial, em defesa do juízo investigativo. Você tem o livro ou você baixou? Eu tenho. Você realmente está com a casa, né? Você é parente do lado do presidente, uma coisa qualquer, eu não sei. Uma coisa errada nisso aí. Se muda. Sai de Maricá, vai morar logo lá em Tatuí, lá na Casa Publicadora. Minha esperança é Flávio sair da Super Bom e ir para casa, Celinho. Quando ele for para casa, aí ferrou. Mas, olha, eu quando eu vou lá na casa dele, é que eu começo a ler livro lá, né? Lá tem livro que não acaba mais, né? Quanto de novidade. Esse aqui é um pouquinho mais barato. Esse eu li, já li tudinho. Esse eu já li todo, pastor. Se puder comprar agora do Luciano, que ele vai comprar só um para sortear para gente. Olha lá. Esse é de McFeely. Você já estudou, Luciano? Já pegou de McFeely? Não, esse não. Esse eu já li todinho, de capa a capa. Mas esse é mais para não adventista, não é isso? Não, mas é maravilhoso. As profecias eles são extraordinárias, cara. Demais, é demais. Para todo mundo. Abrange todo mundo. É linda demais. Legal. Vou ver sim. Mas beleza, gente. Acho que é isso. Alguém tem mais algum comentário? Acho que a gente se empolgou hoje. Foi um assunto muito bom. Muito lindo, muito lindo. Agora, o que eu quero fazer é comer uma banana amassada com aveia. Luciano, Luciano, ele já quer só pensa em comer. Exato. Rapaz, eu descobri um negócio aqui, que Augusto está aqui na profecia, aqui nesse quadrinho aqui na sexta-feira. Peça é carneiro, Augusto. O carneiro despertou o apetite. Galinho, olha pra gente aí para terminar.
Tá bom. Ó Deus maravilhoso, obrigado pelas horas santas do sábado, obrigado pelo estudo que tivemos agora nessa noite da escola sabatina, mas com uma profundidade maior dentro dos temas, Senhor, santuário, profecias maravilhosas que o Senhor deixou para que o seu povo possa se preparar para a volta de Jesus. É uma forma também nos preparando, Senhor, nós queremos preparar outros também, para que eles possam aprender a maravilha que Jesus é, o quanto ele é maravilhoso e o quanto ele pode fazer na vida do ser humano. Ajuda-nos, Senhor, na missão, Senhor, de evangelizar e de levar pessoas também para esse conhecimento, para que possamos ver muitas pessoas realmente chegando aos pés de Jesus. Dá-nos uma noite de sábado muito gostosa, um despertar muito feliz, para que amanhã, pela paz da manhã, nós possamos adorá-lo, Senhor, de todo o nosso coração. É bênçãos que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.